Namaskar. Não compare a vida a uma poça de água podre e estagnada. A vida se compara a um riacho de fluxo contínuo. Sua natureza é remover para as margens as pedras de impedimentos e dificuldades e avançar em velocidade vibrante. Portanto, é evidente que uma pessoa que queira manter-se distante de obstáculos perdeu o Dharma, a essência da vida. Na verdade, ela está morta. O cemitério e não a sociedade deveria ser o seu lugar. Namaskar. Namaskar. Gente, eu preparei um monte de desenho hoje para fazer a minha fala. Eu troquei o meu caderno de anotações, né? Esse aqui. Normalmente quando eu vou fazer uma fala, eu anoto tudo aqui, né? Os tópicos. Aí hoje eu fiz diferente. Eu abri e fiz no Canva um monte de desenhos. Então eu vou falar mostrando, né, os desenhos, que eu acho mais legal. Eu tô ficando craque nisso. Essa coisa de mexer com desenho no Canva. Viu só? Bonitinho, né? As fases do desenvolvimento humano. Já que a gente está falando de movimento, a gente precisa saber algumas coisas sobre o movimento, né? E onde nós queremos chegar. Isso é bem importante, né? Aí, o que eu coloquei aqui? Deixa eu passar aqui para o lado, né? A gente está em movimento constante, tudo nesse universo está em movimento constante, né? Deixa eu ver se vai passar aqui. Aqui. Porque o movimento é a ordem do universo, né? A gente viu aqui todo o universo, o Sol, o planeta, tudo está girando, né, num certo ritmo, né? Os planetas estão funcionando, né, numa ordem bem equilibrada em movimento. A gente também está em constante movimento e tudo que existe nesse universo está em movimento e está sob a influência da relatividade de tempo, lugar e pessoa. Então tudo tem influência desse tempo, lugar e pessoa. O que está estático, né, a gente pode considerar que está sem vida, está morto. O que está estático está morto. E aí, quando a gente está fazendo esse movimento, normalmente, quando a gente não tem uma meta, a gente gasta energia, a gente se move para vários lugares, né? Mas a gente deveria ter aqui um objetivo, onde nós queremos chegar. E qual que seria esse objetivo, né, do movimento humano? Essa resposta é muito fácil, porque a gente já medita, já frequenta aqui, né, algumas aulas, já ouviu falar, né, de algumas filosofias da Ananda Marga. Então essa resposta é bem fácil. Mas antes de eu entrar na Ananda Marga, eu acho que eu não saberia responder isso, né? Tanto que eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Eu só sabia o que eu não queria fazer da minha vida. Mas aonde eu queria chegar, o que eu queria fazer, isso não era tão claro, né? Depois de compreendendo um pouquinho mais, né, as práticas de yoga e meditação, eu fui começando a entender que existe uma meta, e principalmente quando eu recebi a iniciação, né, na meditação do Tantra, aí sim, ali naquele momento eu entendi, minha meta é alcançar o centro universal. Você se tornar né, ali, alcançar a emancipação suprema, né? Essa emancipação suprema ali é quando a gente está se movendo em direção ao núcleo do universo, em direção, né, à consciência cósmica. É quando a gente está tendo aí uma influência de uma força centrípeta, né, uma força que te leva para o centro, para o núcleo. Essa força a gente chama no Tantra Yoga de Vidya Tantra, né, uma força sutil, muito forte, muito atrativa, Vidya Tantra. E todas aquelas forças que te afastam, né, da sua essência, da conexão sua com a espiritualidade, a gente pode dizer que são forças de Avidya Tantra, né, que te coloca longe de uma consciência desperta e te deixa lá sobre o domínio dos instintos.
Então, todos os elementos desse universo, né, aqui, ó, os microcosmos, né, pessoas, animais, todos os seres, naturalmente estão se movendo em direção ao centro universal. Quando a gente fala isso, a gente pode lembrar da cosmologia, né, que Shri Shri Anandamurti ensina, de que do denso, né, a partir ali do denso, a sutilização em direção à consciência suprema, ela acontece por influência de uma força sutil, né, que está mais predominante. Então, todos os animais, todos os seres, por mais que eles não tenham consciência desenvolvida, o intelecto desenvolvido, eles são movidos por instintos. E esses instintos estão naturalmente seguindo o fluxo da energia natural, do movimento sutil da natureza em direção, né, à consciência suprema, à elevação. Claro, através de alguns conflitos, choques e coesões, esse progresso vai acontecer. E quando você vai se movimentando, né, ali eu coloquei, vai se movimentando em direção a essa meta de iluminação, os seres humanos, alguns deles fazem isso conscientemente, os yogis fazem conscientemente, mas tem pessoas que inconscientemente estão se movendo, né, ou os animais também inconscientemente, seres do reino vegetal também inconscientemente, eles estão passando por um processo evolutivo. E aí quando você vai se aproximando cada vez mais, o que acontece? Vai acontecer quando as suas ondas vibracionais vão entrando em paralelismo ali com as ondas da consciência cósmica, vai acontecer uma metamorfose que vai começar essa matéria densa, essa identidade bruta que nós temos, ela vai começar a se pulverizar. E o que acontece? Quando a matéria ela é pulverizada, a gente passa a fazer parte desse ectoplasma da consciência cósmica, ou seja, a gente passa a fazer parte da mente cósmica. Nós já fazemos parte, mas é como se a identidade, né, a nossa identidade de microcosmo, de individualidade, ela desaparece ali nessa pulverização. E aí a gente se torna um só com o núcleo. Tem uma frase ali que eu coloquei do Jayurveda. Né? Jayurveda, ele diz assim: abrindo o toolkit. Opa, meu celular tem um problema. Todas as entidades unitárias, todas as estruturas unitárias giram em torno da consciência do núcleo do ciclo cósmico da criação. Então tudo está girando em torno do núcleo. É a mesma coisa a gente dizer, se Deus tem um endereço, qual que é esse endereço? É o núcleo do universo. Né? Então essa rotação deles continuará enquanto eles pensarem que estão separados do seu Criador. Quando eles se tornam um com o núcleo, eles atingirão a imortalidade. Né? Então todo o nosso movimento ali, seja ele consciente, né, ou inconsciente, de alguma forma a gente está indo na direção, né, desse núcleo da entidade suprema. Então isso a gente pode dizer que é a emancipação suprema, né, é progresso espiritual, esse movimento. E aí como que a gente pode, né, entrar em contato com esse mistério cosmológico? Como que a gente consegue fazer esse movimento e alcançar essa emancipação, né, espiritual? Então os sábios ali, eles diziam assim: Justatashtas te namratatvamati. É muito difícil ler isso. Tem que dividir. Né? Significa assim: o microcosmo o faz quando sente que é um ser abençoado, que foi abençoado sua existência. A sua existência foi abençoada, né, por Paramapurusha. Então, dentro de tantas dificuldades que a gente tem, só pela graça divina mesmo, para a gente conseguir continuar se movendo nessa direção. Não tem outra forma a não ser pela graça, assim, porque o nosso esforço, a gente é tão finito e tão limitado, que os obstáculos são tão grandes que precisa de uma força realmente super-humana, assim, supra-humana, assim. Então, nesse movimento a gente encontra ali 3 fases
né, principais que nós precisamos passar para alcançar o estado lá da realização suprema. E aí que é a parte divertida, porque eu adorei fazer esse desenho aqui, ó. Então a primeira fase é a fase do Yatamana. Olha só, nem preciso falar muito, né? Dá para entender bem direitinho aqui, né? O que vocês entendem só de olhar antes de eu falar? É muito fácil. Eu adorei isso. Né? Ilustrar fica muito fácil. Aqui estamos, né? A pessoa entrou no caminho espiritual. Já vou falar para ela comprar uma luvinha de boxe e um kimono, né? O Trilokana já é um lutador, um campeão. Ele é lutador, né? O que a gente tem que fazer, né? Os primeiros desafios que a gente encontra depois, por exemplo, a pessoa fez a iniciação na meditação, aí ela começa a meditar. Aí ela tem, por natureza, a gente tem algumas limitações na mente, que a gente chama de inimigos da mente. Ali está embaixo os ripos, né? Que são alguns sentimentos negativos, como o apego, raiva, inveja, orgulho, vaidade, né? De linhagem e tudo mais. A gente tem isso naturalmente e precisa ser controlado isso. E ao mesmo tempo que tem essas dificuldades internas, a gente tem também as amarras externas, que são os apegos às coisas, né, mundanas, assim. Então esses são os primeiros obstáculos que a gente encontra no primeiro passo, assim, da jornada. Eu coloquei ali, né, você vai encontrar algumas distrações, né, do mundo, né? O ser humano tem muito desejo, né, de sentir prazer sensorial, então ele pode se perder ao consumo de algumas coisas que vão distrair a energia dele, vai desviar a energia dele, ele vai perder o foco, né, que é alcançar ali a meta suprema. Eu coloquei aqui, né, o núcleo do universo. Namaskar, Shamita. Então, nessa primeira fase um esforço, exige muito um esforço, uma luta, né? Tem que ter uma luta muito intensa e, né, uma luta contra essas distrações. A gente tem que vencer tudo isso, né? Instagram, Facebook, dormir demais, festa, né? Pessoas difíceis, que parece que eu coloquei aqui pedras, né? Pessoas espinhosas e tudo mais, bebidas, todos os prazeres sensoriais, né? Eles começam a vir como teste mesmo para ver se você realmente tem uma firme decisão, se você realmente tem foco na tua meta. Isso é uma coisa muito natural, né? Então vem muito à tona, parece que intensifica muito, né? Quando você faz a iniciação aí na meditação. E aí como que a gente vence essa luta, né? Uma luta interna ali também contra todos os nossos desejos, nossos medos e instintos, né? Você viu, eu adorei a luva de boxe ali que eu coloquei. Como que a gente consegue vencer isso? Como eu disse ali, né, anteriormente, a gente só consegue vencer isso pela uma graça suprema. Então, o Shri Shri Anandamurti, ele fala assim, se você for pedir alguma coisa para a consciência suprema, para Deus, peça para que Ele guie o teu intelecto na direção correta. Né? Na verdade, a meditação é exatamente isso, é conduzir o nosso intelecto na direção correta. Né? Ou, mais facilmente, se você pedir por devoção, você tem tudo. Né? A força do amor, a atração que a devoção tem, né, que ela te dá com relação à consciência suprema, ela faz com que teu movimento seja muito natural, muito prazeroso também, né? Então, só pela graça divina a gente consegue vencer essa luta, né? Então, esse é o primeiro estágio da nossa jornada, Yatamana. Eu tive vários, né? Primeiro, o estágio mais difícil foi a minha família querendo me interromper um pouquinho aí, né, de seguir esse caminho desconhecido, né, do yoga e da meditação para eles, né. Mas deu tudo certo, eu estou muito bem, melhor do que antes agora. Então tive que vencer vários pequenos obstáculos assim.
para isso é importante ter a meta, tá? Bem muito claro aonde você quer chegar, senão você se perde aqui no meio, né, desses obstáculos. Não tem como fugir também. Tá? Então tem a segunda fase, quando você passa, né, depois de um tempo que tu entra na jornada espiritual, tu começa e domina, né, vence esses obstáculos, tá firme ali na tua mente que é isso mesmo que você quer e não importa o que falem, não importa o que aconteça. Aí vem a segunda fase. A segunda fase é a fase do Viatirika. Essa fase, o aspirante espiritual ele vai estabelecer o controle sobre determinado inimigo, interno ou externo, mas ainda é derrotado por certos desejos. Então ali eu coloquei um carinha, né? Esse rapaz, ele até tem controle sobre a ganância, né? Se alguém vir dar um suborno para ele, ele vai recusar, ele não vai. Mas na hora que ele vê uma festa, alguém bebendo, ele não aguenta. Aí ele se entrega para a bebida, ele já é derrotado já. Ou ele tem um desejo, um apego ali por bens materiais, né? Casa, terreno, carro. Então, ele não está totalmente sobre o controle dos desejos dele. Apesar dele saber onde ele quer chegar, a meta que ele tem, né, de autorrealização, ele ainda se perde em alguns desejos. Eu tenho um exemplo, né? Eu me perdia no açúcar. Quando eu fazia jejum de 21 dias, meu Deus, fazia jejum de 21 dias, aí quando voltava a comer, de repente, eu quebrei jejum de 21 dias comendo bolacha de pão de mel. Olha que loucura, não aguentei. Né? Então, isso tem que ter uma força muito grande, uma força de vontade muito grande e também, essencialmente, uma bênção divina, uma graça divina para ajudar a gente a resistir esses desejos, né? Na verdade, quando a gente faz essa parte aqui toda, a gente precisa muito uma ideação que a gente chama na Nanda Marga da segunda lição de meditação. Você constantemente, se a mente está apegada a alguma coisa, sente o desejo por uma coisa, você desvia ela, né, pensando que tudo é consciência suprema. Então, na meditação também você faz isso e você consegue limpar a mente, né, desses desejos. A sexta lição ajuda muito nisso, né, você limpar um pouco, direcionar os desejos para a consciência suprema, assim, né? Não que você reprime, mas você direciona. Essa parte é bem desafiadora, né? Aí quando ela consegue, aí depois de um tempo, né, ela começa a dominar isso, vem a terceira fase. São 4 fases, tá? A terceira fase é a fase do Ekendriya. O Ekendriya ali, a pessoa tem controle já pelos órgãos sensoriais, tá? Visão e tato, por exemplo. Eu consigo controlar minha visão, eu não vou olhar coisas negativas, eu não vou olhar imagens impactantes que vão ficar ali marcando, né, os meus pensamentos com coisas que não são sutis, né? O tato também, não vou tocar em coisas que, sei lá, né, ela tem um certo controle. Por exemplo, não vou roubar. Tem gente que tem o hábito de roubar pequenas coisas, né? Então ela desenvolve esse controle até. Mas aí quando ela sente ali um cheiro de café ou um cheiro de um doce muito bom, ela não vai resistir. Ela vai tomar o café, ela vai comer aquele doce, né? Então ela ainda não tem controle total sobre os órgãos sensoriais. Parcialmente. Isso aqui é muito comum, né? Às vezes a gente consegue fazer algumas dietas. Eu vejo muito pela relação da dieta, sabe? Alguns alimentos a gente evita, mas outros a gente acaba caindo. Igual, eu tinha cortado o açúcar, mas sempre que eu ia na cidade, eu queria tomar um açaí, que é puro açúcar. Então, tipo, tinha controle em casa, mas fora não tinha controle, né? Então isso também foi um grande desafio, né, pra mim conseguir estabelecer o equilíbrio aí. Então essa é a terceira fase, né? E aí a quarta fase, que é a última fase,
Isso acontece com vocês, né? Aham. Qual que é o seu, Kushalini? Agora é fritura ainda. Gordura, amo. Pastel. Hoje a gente comeu pastel. Depois Hoje de eu muitos dias. implorei por pastel, rastejei por pastel. Eu também, faz tempo que eu não comia fritura. Mas a Chamita também tem uma coisa, Chamita? Café. Ah, eu pus o café ali. O café é brasileiro, né? Até que tá quase perdoado. O café é fogo. E o doce, eu ainda estou lá na frente, né? É. Você Ai, tá na meu Deus. primeira etapa, essa? Não, estou na segunda. Aqui? É, consegui passar para essa, sim. É, mas a gente vai e volta, né? Aham. Então, né? E eu só recebi o nome, né? Eu só recebi o nome e a primeira orientação, né? Ah, eu tenho que te visitar, tá? É verdade. E aí, Ai, vamos para a última, então. vamos. A última fase é o Vashikara. Ah, o Vashikara aqui, ó. Quando a pessoa estabelece controle sobre todas as 50 propensões é, né, mentais de controle da estrutura humana e também sobre todos os órgãos motores e sensoriais, isso é chamado Vashikara. Então a gente tem ali, né, na biopsicologia que se explica, a gente tem os vrits, tendências mentais da mente. E aí a gente tem 50 até aqui, 50 tendências, 49 tendências, elas estão puxando a nossa mente para o mundo externo, para o mundo material, para a realização de desejos sensoriais. Uma única propensão está puxando a gente para autorrealização, consciência suprema. Então, quando a gente consegue, através dessa uma propensão, consegue controlar todas as outras, a gente está no estado de Vashikara. É quase que se iluminar, né? Esse é o terceiro estágio. Quando esse estágio de Vashikara é alcançado, né, o que se faz para ser estabelecido nele? Somente a graça suprema, de novo. Então tem que merecer muito, né? Essa graça suprema. Como que a gente consegue essa graça suprema? Eu quero saber. Quero saber de vocês, né? Então, quando a gente se estabelece, né, nesse estado aqui de Vashikara, né, somente é possível por essa graça suprema aqui. Então, a devoção é muito importante, né? A devoção, ela é tudo, assim, é o que ela vai te dar uma base para tu ficar, né, sempre merecendo essa graça. E aqui tem uma frase do Sr. Krishna que ele fala assim: se até mesmo as pessoas mais perversas me adoram com uma mente centrada, vou libertá-la das 3 amarras: física, psíquica e espiritual. Né? Então, gente, quando a gente pensa, né, sempre em mover em direção à consciência suprema e todas as nossas ações são feitas para agradar essa consciência suprema, a gente, na verdade, está agindo de uma forma muito devocional, assim. E essa devoção é um amor que nos move, né, em direção a essa meta. O Shri Shri Anandamurti ele fala para você, se você quer desenvolver a devoção, né, você tem que fazer serviço desinteressado. O serviço desinteressado é uma prova do teu amor para a consciência suprema, né? Você está servindo a criação dela, né? Sem nada em troca. Então, quanto mais serviço você faz, né, menos ego você tem, mais graça suprema você ganha. Agora, por que a gente não consegue a ajuda das outras pessoas? É porque cada pessoa, imagina, a gente que entra no caminho da espiritualidade, começa a receber algumas instruções e percebe quanta coisa a gente precisa controlar de, né, instintos e pensamentos, comportamentos. Imagina a sociedade assim, né, com 1000 informações, a gente vive num mundo materialista, né, de um monte de informações e
que impulsiona a gente ao consumismo, né? Então, assim, e como a gente sabe que a mente está se movendo o tempo todo em várias mil direções, como que a gente vai conseguir a ajuda das pessoas que estão perdidas, né? Também cegas no meio dessas distrações todas, né? Não tem como um cego guiar outro cego, né? Não tem como um cego guiar outro cego. Então, é por isso que é importante a gente sempre lembrar, né? Lembrar, né, de Paramapurusha, assim, lembrar da consciência suprema. A gente fazer bastante Madhuvija, bastante serviço desinteressado e ter a firme determinação, né, de chegar a alcançar a tua meta. Ninguém pode fazer você chegar lá a não ser essa graça suprema, né? Então tu tem que ter muita determinação, muito esforço e muito espírito de luta, né? Por isso que falo Tantra é luta. É uma luta interna e externa. Então a gente tem que passar essas 4 fases aqui, né? Nessa jornada para conseguir chegar aqui, né, no Centro Universal. Então primeiro vencer os obstáculos internos e externos, controlar os desejos, controlar todos os órgãos sensoriais. Aí sim a gente consegue entrar no estado, né, de Vashikara, esse estado aqui a gente já chega lá, né, naquela emancipação espiritual, né, iluminação. Então, esse é o nosso desafio, até o meu. Enquanto a gente não alcança esse estado de iluminação, não importa, né? Se você fez muita meditação, fez tudo bonitinho, se você chegou até aqui com a tua consciência ou aqui, enquanto a gente não se libera, por mais que a gente já experimentou Samadhi, vários tipos de Samadhi, enquanto a gente não se liberar, né, no estado de Nirvikalpa Samadhi, essas tendências mentais sempre vão estar puxando a gente para baixo, né? A força da natureza também. Então, não tem fim, é uma luta constante, né? É uma luta constante. Então, é normal que às vezes vai e volta, mas sempre está aprendendo, né? Sempre está se fortalecendo. E agora, né, o Trilokana, como você tá? Qual que é? Açúcar. Açúcar? Qual fase? Aqui? Eu estou na primeira. Açúcar para mim é bem difícil. Já tem uns 6 anos que eu estou lutando com ele, mas para mim ainda é açúcar e fritura. É muito difícil. É muito difícil, né? Mas fritura uma vez no mês pode. O problema é esse, eu só sei cozinhar fritando as coisas. Eu só sei fazer tudo fritando. Eu também, mas é com óleo de coco, óleo de azeite, assim. Eu não tô decidindo, isso ainda é um nível muito alto para mim, DJ, ainda. Tá, nossa, que desafio, né? A Samboda, qual fase? E essa fase aqui, tá nessa fase aqui também? Acho que essa fase aqui ainda é o quê? Eu nem sei, tem que pensar, achar aqui. Uma vez por mês pode, de onde que eu tirei isso? Não, é porque... Justificativa. Não, olha só, a minha mente vai falar assim que o Shiva falou que você não pode mudar radicalmente, tem que ser com moderação. Uma vez no mês pode. Se muda o estilo de vida, né, vai conseguindo mudar a alimentação também, né?
Uhum. Então, Sim. eu não como mais gordura faz muito tempo, né? Mas um pastel de vez em quando vai bem. É, aquele cheiro da fritura do pastel, nossa. O Sim. pastel de vez em quando vai bem, mas tem algumas coisas, né, que a gente sabe que faz mal e que por isso precisa tirar, né? Mas resiste, o apelo visual é muito maior, né? Sim, sim. Então, esse é o nosso desafio. De todo Desafio. mundo. Mas estamos juntos aí. É? Sim. É bom Gostar? a gente saber que estamos juntos, como a gente falou, né? Porque o bravo é quando a gente sente assim, ah, será que é só eu que não consigo? Será que é só eu que caio? Ah, não, 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 não. Para mim é o pão, né? E o chimarrão. Ah, chimarrão é do sul, né? O chimarrão eu até tomo bem menos assim hoje, mas ainda sinto bastante vontade. Em alguns momentos é inevitável, assim, porque isso, no caso, o chimarrão está muito atrelado à questão do convívio familiar. Então, o pessoal se reúne. Por exemplo, Uhum. o esposo, ele levanta e é a primeira coisa que ele faz, Tomar o chimarrão. tomar Uhum. chimarrão, né? Ai, como... Eu acho muito bonito isso. Eu acho bonito. É muito filosófico, né? Ficar tomando chimarrão assim, ouvindo passarinho. Sim, tá ali, tá caminhando. Ele diz que é um momento de oração dele. Oração é Aham. um estado meditativo ali, né? Sim, sim. É uma das coisas que para mim ainda me pega bastante. Você tem Mais que. que o doce. Acho que tu tem que ter uma cuia com as ervas de chá lá dentro pra enganar a própria mente, sabe? É O uma hábito ideia. tá ali, mas o conteúdo é outro. Ah, Pois é é. uma boa ideia, ainda mais agora em épocas de pandemia, dependendo onde tu tá, tu não vai trocar a cuia Ah, mesmo, né? não. Não, isso já não É se uma faz boa, mais. é uma É uma boa. boa. É. Porque eu fiquei no Paraguai, eu vi que eles faziam com água quente, sim. É, eles pegavam as ervas, amassavam as ervas e misturavam na água. Acho que era água gelada, não sei, não lembro. Mas eu gostei muito daquilo. Eu fiz com água gelada, macerava, né? Hortelã, algumas ervas assim, plantas, e colocava na água, ficava aquela água aromatizada muito boa. Dá pra fazer, dá pra tomar chá de cuia. Aham, sim. A, a Cristialine ia falar alguma coisa. É bom. Não, eu ia só dizer isso, como para mim foi difícil parar de tomar chimarrão, e às vezes, assim, esses tempos teve um dia que eu, ai, não resisti, aí eu tomei. Fiquei, assim, agitadinha, né? Quando a gente corta alguma coisa, aí a gente fica fácil de perceber. Eu parecia ligadinha na tomada, assim, já sou acelerada, eu fiquei assim, ó, bem... Colocou aquela cafeína ali, né? Impactou. Mas que é muito gostoso. O chimarrão aqui no sul tem bem isso, uma função social, né? Agora, o açúcar foi só esse ano, o Trilocaná, assim, ó, e eu tinha já tentado e parava e tinha feito mil coisas. Agora, esse ano, por enquanto, venci. Não vou nem falar muito para não atiçar minhas lombrigas aqui. Sim. Eu consegui reduzir muito, mas ainda reduzindo, eu ainda como bastante. Aí eu tenho uma estratégia, assim, né? As meninas falam sempre assim, quando eu vou beber alguma coisa, elas olham assim, se eu vou vou adoçar o suco, aí elas já olham, ó, açúcar, aí eu não posso mais beber açúcar. Aí em casa ninguém tá olhando, eu vejo, eu coloco umas 2 colheres a mais no suco doce. Ah, sabe o que que a gente fez, Siloca? Ó, eu só consegui porque a Cuchaline me ajudou muito, assim, né? A gente parou de comprar. Parou de comprar. Não, Né? No mas Aí em faz casa mercado, a no gente mercado eu distribui nem os passo amigos, né? na fila tem aquela fileira de doces, bolacha, né? E um monte de coisa boa, colorida. A gente nem passa lá porque
Não tem nada lá. E a Didi, depois que parou de comer açúcar, virou uma máquina de trabalho. Ela já trabalhava horror, né? Mas é verdade, assim, ó, né, Didi? Tu comia um pouquinho de doce, coisa, e a gente já sente que fica, né? Eu ficava eu também, claro. Mas a Didi, assim, foi muito, muito bonito ver, né? Quando parou de trabalhar, parou de comer açúcar, virou ali a máquina de baba. Ai, graças a Deus. Então tá. Vamos descansar, né? Então, boa noite. Pranto aqui. Obrigado. Tchau. Ah,